Queria chamar aqui minha família, por favor, minha esposa, meu filho. Fica aqui do meu lado, baby. Você vai lá do outro lado, filho. Esse lado do Daddy aqui vai ser sempre da mamãe. Queridos, eu queria agradecer a Deus porque Deus tem nos dado uma família. Uma família que é de sangue e a família que é do sangue. Você é a família de Cristo juntamente conosco. Mas eu queria falar um pouco dessa família que Deus tem me dado. Pensando e estudando sobre família, a gente vai falar sobre família, né? Não tem como falar de mãe se a gente não falar de família, né? E Deus colocou algo muito simples para mim, mas algo que fez sentido no entendimento de família, né? Quando Deus criou o homem, nós estamos no tema do ano que é colheita, né? Quando Deus ele criou o homem, através do homem, ele esperava chegar em uma colheita. E a colheita é uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Faz sentido isso para você? Porém, Deus ele trabalha nos processos. Agora, como ele iria fazer esse processo até chegar a uma grande família de muitos filhos, é que me chama a atenção. Porque ele pega o homem ele é alguém que carrega sementes, né? E a mulher, vamos assim dizer, é a terra. Uma vez que essa semente se junta na terra, acontece uma colheita. Acontece o resultado desse processo, né? E aqui tem outra semente, que vai precisar de uma outra terra. Então eu queria chamar uma filha que não é do sangue, não é nada profético, mas só para exemplificar. O Caleb está falando algumas coisas aqui, eu estou falando de conta que não estou escutando. Você não, Caio, você é uma semente, eu preciso de uma terra. Vitória, vem cá, Vi. Deixando bem claro, isso não é nada profético, é só um exemplo, tá? Vem cá, filha. Fica lá do lado do Leb. Agora, como pais, eu preciso escolher uma boa terra para essa semente, né? Para que, na junção dessa semente com essa boa terra, se torne o quê? Uma nova colheita. Então, isso é família. Isso é o que Deus, quando Ele estabeleceu família, Ele pensava nisso. Ele raciocinava dessa maneira. Porém, nós entendemos que esse processo, ele foi interrompido. O diabo, sabendo que a primeira instituição que Deus criou foi a família, ele sabendo que para enfraquecer o propósito de Deus, ele tinha que fazer o quê? Destruir a família. E se ele conseguisse fazer isso, ele conseguiria enfraquecer o propósito de Deus. E por alguns anos isso aconteceu. Mas só que veio Jesus, a semente. Aquele que ele profetizou lá no Éden. Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E através dele começará um novo ciclo de muitas famílias, de muitos irmãos semelhantes a Cristo. O primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Aonde? Em uma família. Será que isso é a obra de um acaso de Deus? Ou será que Deus, em Canaã da Galileia, estava dizendo assim, eu começo um novo ciclo familiar através do sangue do meu filho. Uma família que é a família dos céus sendo estabelecida na terra. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, um pouco sobre família. Aquilo que o inimigo tirou, Deus ele quer restituir. Restituição da família é um projeto de Deus. Deus deseja que as famílias sejam restauradas, porque uma vez que Deus restaure a família, Deus está restaurando o quê? O propósito dele. Amém? Obrigado, baby. Obrigado, Leb. Obrigado, Vi. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela participação.
Você tem um texto base aí, e antes do texto base eu escrevi o título dessa mensagem, que é assim: obedecendo o imutável princípio da palavra, colheremos famílias restauradas. Você tem esse título aí? Não. Eu vou repetir para você. Obedecendo o imutável princípio da palavra, colheremos famílias restauradas. Gálatas 6:7, a parte B fala assim: o que semeia, o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Lê para mim esse versículo. O que estamos vivendo hoje é resultado de uma colheita do passado. A esposa que você tem do teu lado, ela é resultado de uma escolha que você fez. É uma boa escolha. Eu creio que é uma boa escolha, amém? Você concorda comigo, não? Você não está muito convicto nisso. Você crê que a escolha que você fez foi uma boa escolha? Até porque agora, it's too late. É até que a morte o separa. Então, esse negócio tem que dar certo. Nós estávamos aqui na semana retrasada, onde o pastor Silmar Coelho chegou, e a gente estava, eu e o pastor Márcio, conversando com ele aí atrás. Aí as pessoas chegavam e se apresentavam a ele. Aí chegou um casal em particular, e se apresentou e falou: oi, pastor, tudo bom? Aí o pastor Silmar olhou para o irmão, olhou para a irmã, ele falou assim: irmão, você orou muito, né? E olhou para a irmã e falou: você orou pouco, né, irmã? Mas agora é até que a morte, agora não tem mais devolução, não. Agora é isso mesmo que tem, vamos com o que tem, né? Mas o que tem é bom demais. É obra de Deus. Amém? Você é feliz pela tua esposa? Você é contente? Você é contente com a esposa que Deus te deu? Amém? Então, glória a Deus. Na terra chamada família, sou eu quem determino a colheita que terei. A proporção é Deus que estabelece, 30, 60 ou 100 por 1. Né? É necessário entender que é um princípio imutável. A lei da semeadura é um princípio imutável. Ele não muda, não tem lei de corte suprema, não existe lei superior que mude esse princípio. É uma lei. A lei da gravidade é uma lei. Se você pegar uma pessoa lá do interior, de qualquer lugarzinho onde não tem uma cultura, se ele não entendeu a lei da gravidade e se jogar de um prédio, ele vai sofrer as consequências porque ele não observou o quê? Uma lei. Ele não pode chegar, eu não sabia. A questão de saber ou não é uma determinação sua. Você que precisa entender os princípios e aplicá-los, né? Por quê? Porque todo o resultado novo, todo o resultado velho, ele é uma consequência de atitudes velhas. Você está colhendo hoje, eu estou colhendo hoje resultado do quê? Do que eu plantei, das minhas atitudes. Se o casamento não está onde você quer, é porque provavelmente algo precisa ser mudado, segundo o padrão de Deus. Você quer resultado novo? Fala, quero. O que tem que fazer? Ter atitudes novas. Começar a fazer algo diferente. Eu creio que por muito tempo do meu casamento eu tentei mudar a Nilka. E cheguei à conclusão que esse negócio não funciona. Até o ponto de entender que existia coisas, e ainda existe coisas que eu preciso mudar. Se eu quiser ter uma colheita nova, se eu quiser ter um resultado novo, começa por quem? Por mim. Né? Lembrando, sou livre para escolher a semente, porém serei obrigado a colher o que plantei. A semente está nas tuas mãos. Você escolhe a semente que você vai semear. Ela está nas tuas mãos. Deus, ele te deu essa escolha. Mas uma vez que você lançou essa semente no solo, agora você será obrigado a colher de acordo com a tua plantação. Esses são princípios de reino. Né? Então é isso que nós temos falado praticamente esses 5 meses que nós já passamos. Colheita, colheita. Por que é importante nós entendermos? Porque às vezes parece que a gente se torna redundante, né? Baixa um pouco o meu retorno, por favor. Está vendo? Começando a entender o negócio de retorno agora. Porque aí é onde a nossa vida está determinada. Plantei, colhi. Não plantei, não posso esperar nada. Não posso esperar nada. O agricultor, ele não vai na terra que ele não plantou. Ele não cuida da terra que ele não plantou.
Ele só cuida da terra que ele fez o quê? Que ele lançou a semente. Se você lançou a semente em alguma terra, é responsabilidade sua cuidar, regar, tratar, até que essa semente produza os frutos. Por quê? Porque existe um ciclo do roubo. Nas 4 terras, 3 delas acontece o roubo. Entre as pedras, os espinhos e pisada pelas pessoas. Né? Só existe uma semente que germina e dá frutos. Qual que é? A que cai numa boa terra. Por isso, tratar essa terra é a essência da sua vida, é determinante no resultado que nós iremos ter. Não adianta eu fazer de conta que não está acontecendo nada, quando na realidade tem situações acontecendo. Eu preciso ter a convicção e a maturidade de entender, eu preciso tratar aquilo que precisa ser tratado. Eu preciso colocar o adubo onde precisa ser colocado o adubo, né? Porque isso vai determinar o quê? A minha colheita. Esse é o resultado da sua e da minha vida. E a gente vai tratar hoje sobre os papéis da família. Quando Deus criou a família, Ele criou papéis definidos, cada um cumprindo o seu papel. Esse mundo moderno mudou tudo isso. Coloca a mulher como uma expressão, coloca a mulher como uma pessoa que toma decisões, o homem aquela pessoa que tem que falar assim, fazer o quê? É assim mesmo. Né? Os filhos onde eles são criados pela televisão, pelos jogos, pela influência da mídia. E essa fusão de valores que hoje, como igreja, nós vivemos na correnteza contrária disso tudo. E se nós quisermos ter uma igreja forte, se nós quisermos ter uma igreja estabelecida nos princípios do Senhor, nós precisamos voltar a observar o que é a palavra de Deus. Porque não adianta ser muito moderninho. Estava falando com o Caleb. Esses meninos, qualquer assunto que você falar com eles, eles desenvolvem. Eu nem termino às vezes a pergunta, ele já está com a resposta inteira, completa. Aí eu falei, deixa eu trazer ele para o meu campo. Filho, vem cá, vamos falar sobre Abraão, sobre José, sobre Gideão. Aí parece que as informações, elas fazem o quê? Elas desaparecem. O teólogo das mídias sociais, o teólogo que abrange tanto conhecimento dessa era, parece que ele some. E a falha é de quem? A falta nesse processo é de quem? Eu comecei a falar assim, esse negócio está errado, é comigo. Se eu estou dando muita liberdade para ele receber tanta informação, e não estou ensinando tanto aquilo que vai ficar permanente e vai mudar a vida dele, a falha é de quem? Então vamos cortar muita coisa, e vamos gastar tempo com aquilo que realmente vai fazer diferença na nossa vida. Se plantei no terreno do Espírito, eu vou colher, um dia eu vou colher. Se eu não plantei nada, automaticamente, quando eu não planto nada no Espírito, automaticamente eu estou plantando aonde? No terreno que se chama carne. E a carne, ela tem seus frutos. A carne, ela tem a sua colheita também. Né? E aí, muitas vezes, se fala assim, poxa, que atitude é essa? É um fruto da carne. Que foi mais regado do que o fruto do Espírito. Por isso o Senhor nos chama a atenção nessa manhã, para nós entendermos. Há tempo para mudar. Há tempo para mudar e colocar uma nova semente. Né? Porque se eu falei que o meu presente hoje foi determinado pelo meu passado, guess what? O meu futuro vai ser o quê? Determinado por aquilo que eu faço hoje. Hoje é um dia de escolhas. Hoje é um dia que eu vou determinar quem eu vou ser amanhã. Né? Então, primeiro ponto para a gente desenvolver esse tema, escreva aí, obediência ou desobediência, ambas são sementes. A desobediência traz deformação. A Bíblia fala sobre Lúcifer, o anjo querubim da guarda de Deus, sinete da perfeição. Quando Deus queria mostrar alguma coisa de valor no céu, ele apresentava quem? Alguém que era um anjo de luz. Ele era o encarregado do quê? Da adoração a Deus. Mas uma vez que aconteceu a desobediência na vida de Lúcifer, o que começou a acontecer com ele? Deformação.
né? Então, toda desobediência, você já viu um filho desobediente, como fica o semblante dele? Não estou falando, não estou comparando uma coisa com a outra, por favor. Só estou dando o exemplo do filho, que quando ele está desobediente, até o semblante fica diferente. Quando a esposa fica desobediente a você, também não estou comparando uma coisa com a outra, é só um exemplo. O semblante dela fica como? Acontece a deformação. E quando o marido fica desobediente, quando ele começa a bater a cabeça, não estou comparando uma coisa com a outra também não. Né? Fica aquele negócio esquisito. Deuteronômio 28:15 fala assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Resultados previsíveis. A Bíblia diz que fazer certas coisas vão produzir outras. Né? Muitas vezes aceitamos o Senhor Jesus e viemos lá do Egito, aceitamos o Senhor, somos novas criaturas. Amém? Alegria. No final a gente vai ter um vídeo sobre o batismo. Alegria. Obrigado, igreja, por participar. Foi uma festa, literalmente foi uma festa. O novo convertido, a pessoa que nasce novamente, ela é alegre. A criança ela só fica triste quando ela está com fome. O restante ela está de boa. Né? Só dorme e fica recebendo o carinho da mamãe. Você não viu as crianças aí? A terra começou a mudar um pouco quando Deus começou a enviar crianças para a terra. Aí houve aquele silêncio e aquela escuridão, porque agora a chapa vai ficar quente. Muita criança junto, né, vai esquentar a chapa. Mas, o que a Bíblia está falando aqui? Nós precisamos entender essas coisas. O princípio da obediência, da desobediência, faz com que cada vez mais nós nos tornamos semelhantes a nós mesmos. Quando o pecado entrou no homem, Deus gerou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Quando Adão e Eva pecaram, eles começaram a produzir filhos o quê? Deformados. Por que deformados? Fisicamente eles estavam bem, mas espiritualmente eles estavam deformados. Porque Caim mata deformação. Hoje fala assim, poxa, mas eu não mato ninguém. Glória a Deus, fica firme, é isso mesmo. Né? Tem um dos 10 mandamentos que é não matarás. É isso mesmo, você está sendo obediente. Mas muitas vezes nós não matamos fisicamente, porém com palavras, com atitudes. Por quê? Porque muitas das nossas, do nosso ser ainda está passando pelo processo de transformação. Até que todos chegamos à estatura do varão perfeito. Você está em transformação, você está em processo. Se volta e meia você errar, it's okay. Né? Faz parte, o erro, quando existe aprendizado, faz parte do crescimento. É preciso não fugir do processo. Fala assim, eu não posso fugir. Existe um tratamento de Deus nas nossas vidas e eu não posso fugir dele. Quem gosta de ser tratado? Vou repetir, eu acho que vocês não me escutaram. Ou vocês fizeram de conta que vocês não estão me escutando. Vocês prestaram atenção no telefone do irmão, né? Vou repetir. Quem é que gosta de ser tratado? Trata. É verdade. Ninguém gosta, mas é preciso. Por quê? Porque o tratamento é que vai trazer transformação nas nossas vidas. Reconhecer. Como é difícil reconhecer. Reconhecer que você teve uma má atitude. Reconhecer que você falou algo que feriu o irmão. Reconhecer. O processo do tratamento começa quando o filho pródigo, o começo da restauração dele começou quando? Quando ele caiu em si e reconheceu que ele tinha feito algo terrível a Deus.
Errei diante de Deus e diante das pessoas. Fala assim, não, eu não erro diante de Deus. Quando eu erro só diante dos meus irmãos. Conversa fiada, rapaz. Quando você atinge o teu irmão, o teu irmão é o quê? É a igreja. Né? Então o processo da restauração começa onde? Quando eu reconheço. E esse negócio não é fácil. Falar, eu reconheço que eu fiz isso? Porque normalmente a gente dá o quê? Desculpas. A gente é bom nesse negócio. É o gene de Adão. Né? Quando Deus começa o processo de cobrar aquilo que tinha sido feito errado, a primeira pessoa que ele chega foi em quem? Em quem? Ele vai em Adão e fala assim, o que você fez, cara? Onde é que você estava? Eu falei para você que não era para pegar dessa árvore. Você não sabia disso, Adão? Eu coloquei aqui no jardim para você fazer duas coisas. Cuidar e governar esse lugar. Aí ele fala o quê? Fala, você me deu a mulher, eu não pedi nada. Foi você que me deu. É a mulher que você me deu. Aí quando ele chega na mulher, a mulher fala o quê? A serpente. Eu fico impressionado que a única pessoa que reconheceu a culpa foi quem? A serpente. Ela fala, fui eu mesmo. Fui eu mesmo que fiz isso tudo. Ninguém reconhece nada não, mas eu reconheço que fiz esse negócio. Então o papel de reconhecer é muito importante, gente. Aí é onde começa a maturidade, é onde a gente começa a ser gente grande realmente. É onde Deus começa a falar assim, está tendo uma atitude diferente. Você vê uma criança que errou, reconhecer o seu erro? Se você vê isso, você está perto de um anjo. Pede para fala assim, qual é a oferta que eu posso te dar para agradecer a tua presença aqui? Fazer de tudo para sair dessa terra. Tem uma terra que se chama terra da dor. Você sabe qual que é a terra da dor? Aquela terra que quando você fica magoado, você vai para lá. E normalmente sempre tem alguém que passa pela terra da dor, olha só. E pergunta para você, o que você está fazendo aqui? Estou na terra da dor, deixa eu contar minha dor para você. Aí a pessoa fala assim, rapaz, não é que você está certo mesmo? Você precisa sofrer isso mesmo. Né? Não é que você está completamente coberto de razão. Deixa eu falar a minha dor para você agora. Pronto. Aí fica aí os dois na terra da dor, sabe quando? E depois que tiver dois, onde tiver dois ou mais reunidos, que não é no nome do Senhor, sempre vai passar um terceiro na terra da dor. E fala assim, o que vocês estão fazendo aqui? E a história se repete. A terra da dor é um lugar onde nós precisamos sair dela. Porque não há restauração nessa terra. Essa terra é um lugar onde nós precisamos falar o que está doendo, nós precisamos declarar o que está acontecendo e fazer o quê? Sair. Porque nesse lugar não há produção nenhuma. Esse lugar há deformação. Você começa a falar mal do irmão, você começa a falar mal de todo mundo. Né? Fala mal de todo mundo. E uma vez que você lança sementes, palavras são sementes. Falou mal do santo homem pastor Márcio. Olha só. Você vai ter que prestar conta com Deus. Aí isso faz o quê? Isso faz com que você enferma. Porque a semente que está passando por você é uma má semente. Terceiro, o que tem que ser feito para sair deste lugar? Sair daí com uma nova semente, plantar uma nova semente. Se você quer um resultado novo, você precisa mudar a murmuração por quê? Adoração, palavras que são palavras que levantam, levantar a qualidade da pessoa ao invés de pisotear na dificuldade. Porque senão, a gente não tira a pessoa da terra da dor e faz mais feridas nela ainda. Você é um restaurador de vidas. Você foi chamado para levantar as pessoas. Você foi chamado para colocar as pessoas no lugar onde dá frutos. Esse é o teu chamado, esse é o meu chamado. Não fique... a pessoa que errou, ela já sabe que ela errou. Ela precisa de um restaurador. Por isso que Jesus veio restaurar a igreja. Ele sabia do nosso erro. Quando Jesus veio, ele veio para nos restaurar, para nos colocar num novo nível. E nos deu a chave
da confissão. Você tem uma chave na mão, que toda vez que você errar, você pode acionar a chave da confissão, e isso te coloca restabelecido diante de Deus mais uma vez. Amém? Deuteronômio 28, 1 e 3, agora vem coisa boa. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Por onde vocês andarem, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Por quê? Porque tanto a desobediência quanto a obediência, elas são sementes. Elas vão produzir uma colheita. Na obediência, voltamos a ser transformados à imagem e semelhança de Deus. Uma vez que nós voltamos a obedecer, automaticamente começa o processo de transformação nas nossas vidas. Amém? Segundo ponto, reconhecer onde e o que estamos semeando. Escreva aí, por favor. Agora a gente vai começar a semear na terra que se chama família. Gênesis 2, 24 fala assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão os dois uma só carne. Leia esse versículo, por favor. Não está. É verdade. O pessoal da mídia não colocou esse versículo. Vou repetir ele para vocês. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o quê? Casamento é mais ou menos como uma moeda. Você já viu uma moeda? Não. É uma peça só. Porém, tem duas faces. Um lado é diferente do outro. Isso é casamento. E Deus fala assim, esse negócio tem que ser trabalhado até que os dois se tornem o quê? Uma só moeda. Uma só carne. Isso é impossível ao homem. Somente quando nós nos juntamos para passar pelos processos que nós temos que passar. Quando nós ministramos sobre casais, a primeira explanação que a gente faz sobre isso é, vamos imaginar um triângulo, onde a base maior está embaixo e as duas linhas se encontram em cima. O casamento, os dois começam aonde? Aqui embaixo, né? Na maneira que eles vão crescendo, na maneira que eles vão obedecendo a palavra de Deus, quanto mais eles obedecerem, quanto mais eles andarem juntos, mais perto eles vão estar. Lá no topo da pirâmide é onde acontece a fusão. É onde os dois se transformam uma só carne. É onde os dois se encontram e onde há um encontro com o Senhor Jesus. O cordão de 3 dobras. Né? Então isso é casamento, porque nós somos muito diferentes. Se eu falar a minha história com a história da minha santa esposa Nilka, pastora Nilka, porque um dia ela nem sempre foi pastora. E eu também nem sempre fui pastor Marciano também não. Porque nós somos muito diferentes. Eu venho de um lar onde o meu pai e minha mãe pôde dar a mim o que eles tinham. Mas o modelo de família era disfuncional. Eu via meu pai fazendo coisas que eu falava assim, nunca na minha vida que eu vou querer multiplicar isso daí. Né? E a minha mãe se subjugando a tudo, para manter alguma coisa em pé. Né? Aí eu casei, glória a Deus. Né? Deus foi bom comigo, foi muito bom comigo na realidade. Vocês acreditam nisso? Não. Deus foi muito bom comigo. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. E no começo do meu casamento eu comecei a fazer o quê? Multiplicar as mesmas coisas. Só que a minha esposa, Nilka, ela não se chama Dona Ivani. Não. E como eu via no começo do casamento, ela falava assim para mim, eu não me chamo Dona Ivani. Meu nome é Nilka. O que ela estava falando? Eu sou diferente. Eu não sou igual tua mãe. E falando nisso, você está agindo igual teu pai. Né? Conflitos. Conflitos. Família restaurada é propósito de Deus. Deus quer restaurar as nossas famílias. Deus quer fazer isso conosco.
A família é formada por indivíduos criados por Deus, onde cada um tem a sua função e o seu papel dentro de um propósito a ser realizado. Para poder restaurar a família, primeiro precisamos entender o papel de cada membro da família. Cada membro tem um papel dentro da família. Eu preciso entender qual que é o meu. Se eu começar a ficar em casa lavando roupa, passando pano no chão, né? Limpando o quintal da casa, tem alguma coisa errada nesse papel, tem ou não tem? Alguém vai falar para você, levanta cedo, vai ter com a formiga e vai entender qual é o teu papel, o primeiro deles. Se a Nicola quiser começar a tomar todas as decisões da casa, ela é valente. Tem que falar, botar um sinal de stop, ela é valente. Ela é para frente. Né? Às vezes tem que falar assim, eu estou aqui. Né? Maridão, tem horas que lá na tua casa você fala assim, eu estou aqui, também estou aqui. Deixa eu decidir esse negócio junto. Né? Deixa eu dar a minha opinião. Você dá a opinião, mas a decisão é de quem? Permanece dela. Estou contente, assim eu estou contente, assim valeu. Né? Assim nós somos uma família feliz. Maridos insensatos, colheita, céu de bronze. A qualidade da vida espiritual de um casal está vinculada totalmente à vida doméstica. As coisas que nós fizemos aqui na terra, elas determinam a nossa céus abertos nas nossas vidas ou não. E se tem uma coisa que eu tenho temor, é esse negócio. Porque uma vez que eu trato mal a esposa, automaticamente o céu fecha. Aí não pode ser apóstolo, pode ser o que for. É céu fechado. Aí você está fazendo na força do teu braço. O que tem que fazer? Rapidinho, volta, retira essa semente. Porque se o céu for fechado, não tem coisa nova acontecendo, não. É ou não é? 1 Pedro 3,7 fala assim, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, quando o marido trata mal a esposa, automaticamente, o que acontece com o mundo espiritual? Se fecha. E não adianta falar depois, eu sou o sacerdote dessa casa, não. E não adianta falar que você é o cabeça da casa, não. Porque não funciona. O sacerdote, ele trata com sabedoria. O sacerdote, ele trata a esposa com honra. E o sacerdote, ele entende que é a parte mais frágil. Aí você pode falar, poxa, mas essa mulher é tão dura. Querido, a tua esposa, ela é a sua cópia. Ela é o que você fez ela ser. Se ela é dura, porque às vezes ela tem que ser dura para aguentar você. Estava conversando com um casal, né? Algum tempo atrás, e a esposa, e ele estava reclamando da esposa, falando assim, pastor, essa mulher é bruta demais. Você não entende. Ela é bruta demais. Eu falei, vai falando mais, vai falando. Aí ele falou um pouquinho mais, e ela falou, posso falar? Falou, claro, filha, pode falar. Pastor, para sobreviver, eu tive que me tornar isso. Porque esse cara aqui é um dinossauro. As coisas só funcionam com ele, parece que só funcionam no empurrão. Né? E às vezes ele empurra mais forte. Ele que me fez dessa maneira. Eu comecei o casamento e eu parecia um doce de manteiga. Mas eu entendi que sendo assim eu não iria sobreviver. A minha vida ia ser uma vida curta, mesmo honrando pai e mãe. Né? Então, quem faz a esposa é você, maridão. A minha esposa tem várias funções durante o dia. Das 9 às 4h30 ela é minha secretária. Aí ela tem que me ouvir, senão eu corto o pagamento dela. Eu falo, como é que é? Não, nada não, estou fazendo agora, estou fazendo agora. Em 5 segundos chega a mensagem, chega o e-mail falando, done. Né? Depois das 4 até as 11 da noite, você quer que ela seja o quê? Meia-noite, 1h da manhã, seja qual o teu fuso. Você quer que ela seja o quê? Tua esposa.
né? Esposa amada. Aí o chefe tratou mal a secretária e não fez o caminho de volta. E ela não trocou a roupa de secretária ainda não. Ela está com o fardamento de secretária, esperando o chefe chegar em casa e falar assim: vamos conversar daquela situação? Aí você acha que já trocou, né? Que ela já é a esposa. Não é. Esses tempos atrás, um cliente me ligou falando assim: Marciano, eu estou muito upset. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: você mandou um invoice para mim que era de outro cliente. Eu falei: você quer pagar? Ele falou: não, claro que não. Eu falei: então deleta esse negócio daí, qual que é o big deal? Foi um erro da minha secretária, né? Eu tenho que fazer meu marketing, não tem? Né? É uma empresa grande, 2 pessoas. Eu sou o presidente e ela é a vice. E secretária. É. Aí o cara falou assim: fire her. Eu falei: I can. Eu falei: I can. Ele falou: what do you mean you can? Eu falei: I can, man. Yes, you can. Eu falei: I can. Explain to me why you can. Because she's my wife. Ele falou: oh my God. Ele falou assim: keep it that way. Just fix it. O casamento deve ser... É coisa séria, não é não? Como é que você vai explicar isso tudo? Não é fácil, não. O casamento deve ser um constante investimento de dar e receber. Isso deve ser o casamento. Constantemente. A gente precisa dar. É um depósito que a gente precisa fazer constantemente. É um depósito que a gente precisa fazer constantemente. Tanto na área de confiança, quanto na área de respeito, em todas as áreas. Se você quiser receber amor da tua esposa, guess what? Você tem que ser uma pessoa amável. Se você quiser ser uma pessoa respeitada pela tua esposa, guess what? Você tem que respeitar ela. Chama ela de madame, né? Ela gosta desse negócio. Dá um presentinho, volta e meia. O pastor Silmar falou que mulher bonita é mulher cara. Você que financia a tua esposa, você que sabe o que você quer, né? Você é que... O pastor Fábio Gomes fala que a esposa da gente é o nosso parque de diversões. Você é que sabe quanto você quer investir nele. É o teu parque de diversões, né? Então é isso que a gente precisa entender, porque essas coisas, quando elas não são tratadas dessa maneira, elas refletem automaticamente no mundo espiritual. Aí a gente, como senta para tratar com pessoas que estão com problema na área financeira, na área sexual, e isso tudo é um efeito dominó, vai acarretando e vai entrando no casamento. E as pessoas chegam no momento e falam assim: cansei, não quero mais. Por quê? Porque plantou mal, tem que tirar essa colheita, tem que tirar essa semente daí e plantar uma nova semente. Não se engane, tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Isso é o princípio imutável da colheita. Nós precisamos despertar para isso, né? Nós precisamos ser transformados, mudar a maneira de pensar e não se conformar com as coisas deste mundo. Ver menos televisão e ler mais a Bíblia, porque a televisão formata em você um padrão que não é bíblico. Quando começa mais de 1 hora lá em casa com televisão, eu fico inquieto lá em casa, fico inquieto. Vou ser sincero para vocês. Eu entro na sala e dou umas 2 voltinhas, e a Nico fala: o que foi? Eu falei: nada não. E ela me conhece. Ontem ela estava vendo televisão, aí eu dei uma, né, você dá uma sarapiada no lar, ver como é que está, né? O Adão, se cuidando e guardando a terra. Aí eu cheguei e ela estava vendo televisão e estava lavando roupa, é isso mesmo. Dobrando roupa, depois passando. Mas só que tinha muita roupa. Aí eu sentei e olhei uma vez para a roupa. Na segunda vez que eu olhei para a roupa, ela falou assim: já vou guardar, espera um pouquinho. Porque mulher conhece, mulher sabe. Né? É disso que nós estamos falando. Conflitos que não são tratados e resolvidos, eles se tornam cíclicos. Trata a mesma coisa muitas vezes. Isso vai dar problema. Sunoleiro vai dar problema. Então, conflitos eles têm que ser tratados e têm que ser o quê? Resolvidos. Para quê? Para que o casamento possa ser um constante investimento de dar e receber. Amém?
Maridos amáveis e tementes a Deus. Colheita é o quê? Lar abençoado. Quantos querem um lar abençoado? Efésios 5:25 fala assim: ame cada um a sua. É para amar quem? Uma mulher, a sua mulher. Não é para outra coisa, não. É para amar a sua mulher. Deixar claro. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante o quê? E para apresentá-la a si mesmo como igreja. A tua esposa, ela é o quê? É uma igreja? E quem apresenta ela como igreja gloriosa? Fala, marido. Fala, eu. Eu que apresento a minha esposa para vocês. Pelo ensino da palavra, pelo trato e pela maneira que eu invisto na vida dela. Maridão, você consegue ensinar a tua esposa na palavra? Ah, dura coisa pedir-se agora. Né? Mas Efésios está falando que o marido, ele é quem ensina. Lembra quem tem a semente? Quem é que guarda as sementes de Deus? Não é o marido? Ele tem que fazer isso com o quê? Com a esposa. Trazer ela para o ensinamento. Para quê? Porque aí ela se torna uma noiva, uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. O marido tem a responsabilidade da vida espiritual da sua esposa. Minha esposa não quer vir para a igreja. Já ouvi demais. Que nem o pastor Márcio fala. Em amor, com muito amor. Em amor, mas não vou deixar de falar, não. A responsabilidade da tua esposa é de quem, maridão? Te vira. Acorda cedo, vai orar, compra flores, faz café para ela, faz alguma coisa. Deixa a roupa pronta, ela acorda, a roupa está pronta em cima da cama. Escolhi para você. Onde é que a gente vai? Vamos para uma festa. E falando de roupa, e quando a esposa pergunta para você, tá bom? Agora você começa a orar. Mas ora com força. Porque se você falar que não está bom, você não entende de moda. Falei, realmente, às vezes eu não consigo entender muito de moda. Mas o Espírito Santo, eu conheço ele. Quando se passa os olhos pela irmã e você fala, sangue de Jesus tem todo o poder. E coragem para falar agora, que não ficou bom. Fala, vem cá, irmã. Ficou bom, não? Você está me tentando a mim, irmã? Né? Essas coisas, elas refletem diretamente no mundo espiritual. Essas coisas, elas refletem diretamente nos relacionamentos que nós temos na igreja. Nós precisamos entender isso daí, nós precisamos amadurecer. Ah, mas a televisão fala, mas quem que compra a roupa para você? A televisão ou é você, bacana? Quem compra a roupa para tua esposa? Falei para a Nilka hoje, baby, comprei o teu presente. Ela falou assim, mas eu já tinha comprado também. Inocente. Você não está sabendo de nada, está guardado no porta-mala do carro uma semana, depois de uma semana ela tira. Não é minha esposa. Não é o caso da minha esposa. Olha o que é um lar onde o sacerdote assume o papel da casa dele. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira em sua casa, e seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sou eu que determino o ambiente que irei viver. Através das minhas escolhas,
Amém? Uma família não precisa ser perfeita, ela precisa ser feliz. Se você fala assim, não é muita pretensão, Marciano, falar sobre família, porque tanto eu, quanto a Nilka, quanto o Caleb, nós estamos em processo. Nós temos dificuldades. Nós temos as nossas limitações que nós somos trabalhados. Mas esse não é o ponto. O padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é quem você é quando você erra. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração. Quem falou que Davi era segundo o coração de Deus? O próprio Deus. Quando ele foi pego em falta, o que ele fez? Automaticamente ele reconheceu. Então, não existe família perfeita. O que existe, sim, é uma família que está aplicando os princípios e por causa disso é feliz. Por causa disso consegue influenciar. Por causa disso as pessoas gostam de estar perto. Amém? Fala assim, uma família não precisa ser perfeita para ser feliz. Amém? Esposa. Vamos falar da esposa agora. Eu queria gastar um pouquinho de tempo sobre as esposas, porque hoje é o dia de quem? Dia das mães. Né? E hoje o pai não é importante, se bem que ele é. O filho não é tão importante, mas sim as mães. Porque nós iremos entender qual é o valor e qual é o potencial que uma mulher tem, quando ela é estabelecida da maneira correta. Amém? Provérbios 14:1 fala assim, a mulher sábia edifica, fala edifica, a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mulher, por favor, lê esse versículo. Na mensagem, esse versículo é assim, a mulher sábia constrói o seu lar, mas a insensata derruba com suas próprias mãos. Eva foi uma mulher insensata. Queria falar de duas mulheres, Eva e Maria. E a gente aplicar essa palavra para a gente poder encerrar ela. Quem foi Eva? Né? Gênesis 3:20 fala que Eva seria a mãe de todas as gerações. Através de Eva seriam geradas todas as gerações. Gênesis 3:20, se você quiser anotar, anote. Esse era o propósito de Eva. E ela sabia claramente aquilo que ela podia fazer e aquilo que ela não podia fazer. Igual as nossas esposas. Sim ou não? Você sabe, esposa, o que precisa fazer? Fala, sei. Fala, sei. E o que não sabe fazer, sabe? Também não precisa, né? Gênesis 3:2 fala assim, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Então a mulher sabia ou não sabia? Sabia exatamente o que ela podia fazer ou não. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Eu queria falar de algumas características de uma mulher insensata. A palavra insensata é aquela que derruba. Uma mulher insensata, ela derruba a casa. A prudente, ela edifica a casa. Ela coloca a casa no lugar onde está sendo construído algo. Primeira coisa, quando a mulher insensata fala demais, tornando-se insuportável. Você já viu isso? Não. Eva estava conversando com quem? Estava trocando ideia com a serpente, gente. E ela não estava nem percebendo aquilo que ela estava falando. E falando. Então, quando a mulher fala demais, quando ela entra por essa veia, é complicado demais. Né? Porque a Bíblia trata ela como uma goteira. Você consegue, quando está chovendo que tem uma goteira em algum lugar, você consegue reter essa goteira?
Você vai espalhando baldes, né, pelo recinto. Tem uma goteira aqui, você não consegue controlar. Então, quando a mulher ela se torna insensível no falar, ela se torna insuportável. Ninguém aguenta ficar perto de uma mulher que fala demais. Aí o marido que quer trabalhar 12, 13, 15 horas, chega em casa, ele chega de costa, né? E vai dando boa noite e já deita, né? E como foi o dia? Foi bom, para não ter muita conversa. Porque se ele perguntar onde estão os filhos, já era. Ninguém aguenta esse negócio, isso é complicado demais. O homem, ele não é esse cara que é tão comunicativo assim, apesar que tem as suas exceções. Eu pego o Caleb na escola, da escola dele até em casa, tem uns 15 minutos dirigindo, né? E é uma luta para a gente desenvolver uma conversa. Como é que foi a escola, filho? Foi bom. O que você almoçou, filho? Daddy, you know. Eu como praticamente todos os dias a mesma coisa, Daddy. Falei, meu Deus, qual que é a próxima pergunta agora? Né? Você vai para o soccer hoje? Papai, hoje não tem soccer. Falei, é verdade, complicado esse negócio, né? A gente está chegando em casa, filho, vamos falar alguma coisa, né? Porque se a mãe perguntar, a gente desenvolveu alguma coisa. Duas pessoas comunicativas assim, de uma maneira que você não faz ideia. Comunicar para mim é um esforço muito grande, você não faz ideia. A Nilka fala para mim assim, você é muito ruim na comunicação. Fala, não faz isso não, irmã, profetiza. Fala, ossos secos, em nome de Jesus, você vai levantar daí. Não fala assim não, senão você me derruba. Né? Então, você conhece a oração, irmã? Fala, here we go, lá vem ele de novo com esse negócio. Sabe como você consegue edificar a tua casa? Posso te dar um clue? É de joelhos. Já falou uma vez? O cara não é surdo. Você já fez um exame de audição nele? Ele não é surdo. Você falou 2 vezes. Pronto, para. Para, porque senão na terceira você já vira goteira já. Né? Vai resolver com quem pode resolver a história desse cara. Fala, Deus, se prometeu vida em abundante aqui na terra, mas desse jeito? Qual que é o problema desse cara, Deus? Ele não entende, ele não ouve, qual que é o problema dele? Eu não entendo. Né? Isso foi fabricação tua, Deus. Esse negócio está com defeito, corrige isso daí. Isso é tua obra, Deus. Deus, é isso que você fez? Né? 2. Sabe claramente o que deve fazer para manter-se viva no propósito de Deus, porém desobedece achando que não terá nenhuma consequência. Eva achou que não teria consequência nenhuma em fazer aquilo que ela fez. Muitas vezes no casamento são tomadas decisões que são decisões da carne, e as pessoas vêm nos consultar para perguntar para a gente o que a gente acha. É carne, filho. Você vai querer juntar força comigo? Eu não vou aprovar aquilo que Deus desaprova. Isso é carne. Se você fizer isso, você vai ter uma consequência. Mas eu não aguento mais, nem eu. Te vira. Você que plantou essa semente, por que eu tenho que resolver? Você quer ajuda? Você quer observar os princípios? Você quer que a gente lembre você dos princípios? A gente pode fazer isso. Mas quem vai ter que resolver isso daí é quem? É você. Não existe oração varinha de condom, sabe? Não tem. Tudo na vida são processos. Você plantou mal, você está colhendo mal. Para com essa plantação. Começa uma nova semeadura. Ao seu tempo, isso vai funcionar. É lei, é princípio, é disso que a gente está falando. Ah, pastor, ora por mim. A gente ora. Você não precisa nem pedir para mim orar por você. Pode ter convicção. Se eu ligar para você, você vai receber uma oração minha. Mas não é somente de oração que a vida espiritual funciona. Tem que ter uma atitude nova. Tem que ter um comportamento novo. Esse negócio chamado caráter não muda com oração. Esse negócio chamado caráter é falar assim, olha a minha mão mirrada. Eu tenho vergonha da minha mão mirrada, me ajuda nesse negócio aí. Por quê? Porque se eu tiver uma atitude nova, automaticamente eu vou ter uma nova colheita.
né? 3, troca as promessas espirituais por prazeres passageiros. Eva, ela trocou uma promessa eterna por algo que era bom aos olhos, por algo que era atraente a ela, né? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de algo que é passageiro e a gente está falando de algo que é eterno. Essa é uma escolha que nós temos que fazer. Aonde você investe teu tempo, aonde você investe tua vida, essa vai ser a tua colheita. Se você investe nas coisas eternas, onde o tesouro é mandado para o céu e a traça nem a ferrugem consegue corroer isso daí, esse é um investimento que você está fazendo. Porém, se nós estamos investindo só nas coisas aqui da terra, vai chegar uma hora que a traça e a ferrugem vai fazer o quê? Consome tudo. Aí você fala assim, cadê minha colheita? Essa colheita da terra passa. E Eva, ela trocou coisas eternas por princípios que eram passageiros. 4, não era submissa, não se submeteu. Ou seja, uma pessoa insubmissa, ela faz primeiro e depois pergunta, né? Depois que deu errado, ela fala assim, deu errado. Você já viu isso? Não. A esposa, quando ela chega para você com o resultado que deu errado, olha o cartão de crédito, marido. Olha o que aconteceu, deu errado. Mas você perguntou para fazer? Não. 5, ela nunca come do fruto sozinha, ela tem a capacidade de influenciar o lar. Esposa. Aquilo que você comer, você vai influenciar o teu lar com isso daí. Então, cuidado. A mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica. Ela levanta o marido. Ela que coloca o marido no lugar onde Deus espera que ele esteja. Né? Se dentro de casa você só fala mal, só cobra, só fala mal, só cobra, né? Isso daí não dá certo. 6, gera filhos confusos que não entendem o propósito de Deus. Eva gerou filhos confusos, que no momento que eles precisaram aplicar o propósito de Deus, Caim mata Abel. Aí se fala assim, poxa, por que esse menino está assim? Os nossos filhos, eles são os nossos espelhos. Você quer que os filhos mudem, papais e mamães? Fala assim, tem que mudar, começa por nós. Meu filho grita muito. Esse menino grita. Tem alguém dentro de casa que está fazendo o quê? Está gritando. Não é possível que a televisão está gritando para ele. Menino! É a televisão, você acha? É um dos dois que tem que parar de gritar. Fala assim, ele não vai entender. Fala, o que é, mamãe? Baixa o tom de voz. Maria, uma mulher sábia. Lucas 1:28 fala assim, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada do Senhor. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, aleluia. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Respondeu Maria, sou sua serva, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Características de uma mulher sábia, a mulher que edifica. Primeira delas, atrai a presença de Deus por onde anda. Uma pessoa que edifica o lar, uma pessoa que estabelece a casa dela nesses princípios, é uma pessoa que tem céus abertos. É uma pessoa agraciada diante de Deus. O anjo chega para Maria e fala assim, Maria, você é muito bem vista nos céus. Por que Maria ela era muito bem vista nos céus? Porque ela estava fazendo na terra uma obra que é da onde? Esposa, quando você está edificando a tua casa, você está se unindo ao Deus Todo-Poderoso para estabelecer o propósito de Deus na terra, segundo o padrão de Deus. Por isso que, quando Deus olha para você e vê você fazendo esse projeto na terra, Ele fala Ana, Ele fala pastora Lu, pastora Nilka, Ele fala Ju, Ele fala o nome de cada uma de vocês, falando assim, você é agraciada aqui no céu. Você está se juntando a mim, esse propósito é bom.
né? Daniel do mesmo jeito. Então, a primeira característica de uma pessoa que edifica, ela atrai a presença de Deus. Não existe transformação sem a presença de Deus. A igreja começou a ser igreja no Pentecostes. Antes disso, era acerto e erro. Ora, os apóstolos acertavam, ora, eles erravam. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio sobre o homem, a partir desse momento, o homem se potencializou a cumprir o propósito de Deus. Presença de Deus, presença de Deus. A palavra fala que lá no Velho Testamento, Davi quis levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas colocou num carro novo e não deu certo. Você sabe da história. Aí Davi desistiu de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca foi parar na casa de um cara chamado Obed-Edom. Depois de alguns dias foram falar para Davi: Davi, Obed-Edom está prosperando. Pergunta a pessoa que está do seu lado assim: o seu nome é Obed-Edom? Você pode perguntar. Segundo, obediência incondicional. Entende, obedece entendendo, obedece não entendendo. Maria entendeu qual era o propósito de Deus para ela? Queridos, naquela cultura, uma virgem está grávida. Você faz ideia do que é isso daí? Da dimensão que é isso daí? E por 9 meses as pessoas falam: Maria é de José. Não, é do Espírito Santo. Você acha que ela não passou por constrangimentos para exercer o propósito de Deus na vida dela? Você acha que ela não passou por um preço alto para isso acontecer? Claro que sim. Mas entendendo, ela obedecia. Não entendendo, obedece no mesmo jeito. O entendimento vem na caminhada. Eu não estou entendendo. Tem coisas que eu também não estou entendendo. Mas é para o quê? Para obedecer. Anda obedecendo. No momento, esse entendimento chegará até você. Amém? Você crê nisso? Ou você está duvidando? Não, creia. 3, é submissa. Pergunta primeiro, busca cobertura e tem o favor de Deus para executar. Esse negócio de submissão, como é importante nós entendermos isso daí. Pergunta, fala assim, pergunta primeiro, faz depois. Pergunta primeiro, faz depois. Maria fez o quê? Ela perguntou: como isso vai acontecer? E ela teve resposta. Né? Descerá sobre você o Espírito Santo e aquilo que será gerado em você será a obra dele. Está pronto. Está resolvido. Cumpre em mim. Pode cumprir. Não precisa buscar mais ninguém, não. Submissão. Nós vivemos num momento, numa geração, onde existe um negócio de um grau de rebeldia enorme. Sim ou não? Nós precisamos ensinar aos nossos filhos esse negócio aí. Submissão, temor. Rapaz, eu nunca levantei a voz para o meu pai. Nunca, nunca. Até porque ele era muito bravo. Sou bobo. Até hoje, com 40 anos, eu vou para minha casa, graças a Deus o meu papai está lá. Eu nunca destratei meu pai. Nunca destratei meu pai. Por quê? Porque é um princípio. Aquilo que eu faço aqui nesse mundo natural, eu colho no mundo espiritual. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Chega no ambiente, os nossos filhos chegam no ambiente, eles já se pegam, cada um pega os amiguinhos dele e ficam... Ei, você chegou na casa de alguém, o que tem que fazer? Fala, vem cá, vem cá. Você conhece quem está nessa casa aqui? Cumprimenta ele, cumprimenta ela, cumprimenta cada um. Depois que você cumprimentar todo mundo, você vai brincar. Antes, você aprende a respeitar as pessoas. Vai almoçar. Quando você olha para a mesa, as crianças estão todas na mesa sentadas. E os adultos em pé, assim. Orando para que tenha mais cadeiras. Falei, bacana. Você que está com a espinhela boa ainda, encosta na parede aí, ó. Deixa os adultos sentarem na mesa. É isso que faz com que nós tenhamos uma igreja sadia, ou nós continuamos nos tratando por essas coisas. 4, tem respostas das perguntas que faz para Deus.
ela perguntou o que não entendia e teve a resposta da parte do Senhor. Uma vez que você tem uma resposta da parte de Deus, como fica tudo mais claro? Verdade? Deus apareceu para Abraão algumas vezes. Algumas vezes. Abraão esperou uma vida inteira. Porque ele sabia que ele ia ser o quê? Pai de nações. O pai da fé. Com 99 anos, Deus voltou para falar com ele. Eu penso que Abraão falou assim, agora não, né, Deus? Agora? E Sara vai ter filhos. Você já viu, com todo respeito, eu vou falar isso, uma pessoa de 90 anos de idade amamentar uma criança? Faz sentido isso? Não. Não faz sentido. Abraão esperou uma vida inteira. Nós queremos receber a promessa hoje e amanhã que ela já esteja. A gente está nessa carreira aqui há um aninho. Você sabe como se faz, que os líderes são formados? Na caminhada. Sejam pacientes com a gente, por favor. Orem muito por nós. Por quê? Porque é essa caminhada que vai formar em nós aquilo que Deus espera que nós sejamos se nós formos obedientes a Ele. É assim que funciona o propósito de Deus nas nossas vidas. Né? Se você fala assim, eu quero um pastor daqueles que já tem uma mega church e tal. Fala, olha, é o que está tendo. Um dia eu falei para o pastor Márcio, a gente almoça toda semana juntos. Um dia nós vamos ficar bom nesse negócio, pastor. Um dia nós vamos ficar bom nesse negócio e nós vamos dar muita risada dos erros que a gente fez. Né? Porque é assim que funciona. Deus, ele pega as coisas que não são para tornar algo que seja agradável a Ele. Essa é a minha história, essa é a sua história. Você podia estar usando esse microfone aqui. Sabe qual a minha diferença? Qual a diferença minha para você? Nenhuma. Nós somos servos. Servos. E a gente está aqui para aproximar o teu coração do coração de Deus. Esse é o nosso papel. Se nós conseguirmos aproximar a igreja a Deus, a gente cumpriu o nosso papel. Amém? 6. Gera filhos com propósito definido. Maria gerou quem? Somente Jesus. A diferença de Eva, que gera filhos confusos, Maria gerou filhos com propósito definidos. Quem ensinou a palavra de Deus a Jesus? Você tem alguma dúvida que foi Maria que ensinou a palavra de Deus a Jesus? E José? A Bíblia fala que ele era o quê? Ele se submetia aos pais. Eu estava lendo e pensando, esses dias eu estava comentando até com o Edinho no trabalho. Alguém já falou sobre o pai de Daniel? Pai de Daniel, do profeta Daniel. A gente fala muito que Daniel não queria se contaminar com as coisas daquele mundo, que não queria ser íntegro, queria ser reto, tal. Isso a gente fala muito já. Você já ouviu alguém falar sobre a educação que o pai de Daniel deu a ele? Da onde que vem essa cultura, queridos? Essa cultura quem dá são os pais. E é o próximo ponto que a gente vai falar. Filhos. Deuteronômio 6,6 fala que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam aonde? No coração de quem? Papai. Essas palavras que hoje te ordeno estejam no coração do pai. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva no batente das portas da sua casa e nos seus portões. O que é Deuteronômio 6 que a gente acabou de ler? Não é a vida comum do lar? Onde é que o filho tem que ser ensinado? Onde é que o filho tem que ser criado no temor do Senhor? Dentro de casa. É dentro de casa onde esse papel funciona. Essa era a cultura hebraica.
O filho, ele era ensinado rigorosamente nas leis dentro da sua própria casa. Parece que nós transferimos hoje, essa responsabilidade hoje, né? O MPD, isso é um complemento, isso é um plus, mas a responsabilidade de quem? Aí dá um versículo para o menino ler em casa. Aí o menino chega aqui na próxima semana, você fala assim, você decorou o versículo, filho? Eu tinha que decorar o versículo? Você deixa teu filho ir para a escola sem checar o homework? Deixa ou não deixa? Por que a gente faz essas coisas com as coisas do Senhor? Por que a gente tem esse desdém com aquilo que realmente vai mudar o caráter dos nossos filhos? Quando eu falo isso, eu falo para mim também. Né? Porque é uma disciplina para todos nós. É responsabilidade sua criar os teus filhos no temor do Senhor. Não transfere essa responsabilidade para a igreja, não transfere essa responsabilidade para a sociedade. Meu filho ele é resultado do meio. Não é não, não é para ser não. Não é não. Isso é responsabilidade sua. Como é lindo ver crianças que crescem com a palavra, né, decorada. Domingo passado a gente fez um batismo e várias crianças se batizaram. Sabe qual é a mensagem que Deus fala comigo a respeito disso? Deus, ele pega Samuel e muito novo começa a fazer algo espiritual na vida dele. E Samuel se torna um grande profeta. Aí Levi, quantos anos tem o Levi? 11 anos. E os outros também, que todos foram batizados. Uma criança com 11 anos de idade começa a andar nos princípios de Deus. O que você acha que Deus está falando para mim e para você? Aí algumas pessoas falam assim, mas não é muito novo para se batizar? Mas não era muito novo largar Samuel lá com Eli, naquele negócio lá? Não era muito novo, não? Fazia sentido o que Deus pediu para Ana fazer? Então nós precisamos despertar, precisamos acordar para aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Se nós quisermos ter uma geração cheia do Espírito Santo, guess what? Papai, ensine a palavra ao teu filho. Papai, leva ele para o quarto e fala assim, vem orar comigo. Começa a falar em línguas lá no quarto e fala, papai, o que você está falando? Aguenta aí, um dia o Espírito Santo vai te pegar e você vai entender o que o papai está falando com você. Enche do Espírito Santo essas crianças. É isso que o salmista fala assim, você quer que o teu filho ande nos caminhos retos? E guarde a palavra no coração dele. Eles vão crescer. E um dia, quando eles crescerem, eles não vão se desviar dos retos caminhos do Senhor. Estamos ensinando o modelo de Deus ou estamos deixando crianças entregues a si mesmo? Colheita de quem deixa a criança entregue a si mesmo. Provérbios 19, 15b fala assim, a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Você já viu a mamãe falando assim, quando a criança dá chute no meio da rua? Né? Fala, esse menino só faz isso na rua. Mentirosa. A criança entregue a si mesmo. Ela faz o quê? Papai, se você vê teu filho destratar tua mãe, chama ele de lado e fala, bacana, essa é a minha mulher. Você vai querer resolver essa história comigo? Não. Aprende a tratar a tua mãe. Se não, você vai ver o que é bom para tosse. Esses dias o Caleb, falei um negócio com ele, ele tem uma voz meio grossa, né? Ele respondeu sem pensar. Falei, vem cá. Não, papai, foi mal, foi perdão. Vem cá, agora nós vamos conversar. Você acha que você está falando com quem, rapaz? A criança entrega a si mesma, ela vai fazer o quê? Se o teu filho te destratar na frente dos outros, é responsabilidade de quem? Pastor, ajuda esse menino aqui. Eu? Eu vou dar jeito em você primeiro, para você dar jeito nele depois. São coisas práticas, que parece que nós perdemos isso.
É claro que eu não estou falando, se fala assim, se você está no reto caminho, essas coisas estão funcionando na sua casa, permaneça aí. Mas no conjunto da obra toda, nós precisamos nos lembrar isso. Colheita de quem ensina o modelo de Deus. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que ele deve andar. E ainda quando for velho, não... Quero dar um homework para você. Leia Provérbios 2. Né? Você vai ver Davi falando para o filho dele. Quem escreveu Provérbios? O rei Salomão. Você vai ver o rei Davi falando assim, filho, o ensinamento do teu pai, guarda no mais profundo do teu coração. Coloca como um frontal sobre tua testa e pendura no teu pescoço, porque isso vai ser um diadema para você. Isso vai te guardar do dia mau. Isso vai te dar sabedoria e vai te dar entendimento. Quando Salomão escreve Provérbios, ele está escrevendo o quê? Os ensinamentos do pai dele. Né? Então, isso que ensina somos preparar nossos filhos para serem cidadãos dos céus é muito bom, mas também precisamos ensiná-los a saberem a como se comportar aqui na terra. Né? Um bom comportamento aqui na terra vai garantir que eles serão bons cidadãos dos céus. Amém? Estou concluindo, terceiro e último ponto, falando assim, a verdadeira transformação acontece quando Jesus é convidado para entrar na família. Escreva aí, por favor. Lucas 19, 2. O pessoal do louvor pode vir para cá, por favor. Havia aí um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu de uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Quando buscamos a Deus, somos encontrados por Ele. E eu e minha casa somos transformados. A casa de Zaqueu foi transformada por quê? Porque Zaqueu um dia desejou ver quem é Jesus. Falei aqui no começo. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Você acha que Deus não tem sentido nisso? Você acha que Deus não tem propósito nisso? Ele transforma a água em vinho. No final da tarde eu saí para fazer exercício. E atrás da minha casa tem um quartinho, que é onde guarda aquelas bagunças, sabe? E a Nilka estava dentro de casa, e eu cheguei e me entulhei naquele lugar. Tem lá um drop cloth, sabe? Aqueles negócios de construção. Eu deixei ele lá de propósito, ele está lá de propósito. Larguei ele no chão e falei, vou ter um tempo com o Senhor aqui. E Deus me falou isso daqui. Quando buscamos a Deus, somos encontrados por Ele. Eu e minha casa somos transformados. Deus, Ele quer transformar a minha e a sua casa. A transformação da casa é propósito de Deus para mim e para você. Desse jeito que eu estou falando para você. Lá no Velho Testamento, a última praga, que era dos primogênitos, o que tinha que ser feito para que houvesse livramento? Um cordeiro tinha que ser morto, e o cordeiro tinha que ir para onde? Para dentro de casa. E esse cordeiro garantia livramento. Zaqueu, ele trouxe o cordeiro para dentro de casa. E é onde o milagre aconteceu na vida dele. E ele começa a falar coisas. Olha só o que fala verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor:
Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Verso 10: pois o Filho do Homem veio, fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A família foi perdida ao longo da caminhada. O propósito da família foi perdido ao longo da caminhada. A gente vê o nosso país passando por tantas dificuldades. O primeiro valor que foi perdido foi o valor da família. Porque quando a família ela é estabelecida, a sociedade automaticamente ela se torna uma sociedade forte. Porque são valores estabelecidos. E Jesus ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A primeira instituição, família, foi derrubada lá no Éden. Mas em Jesus, nós voltamos a ter direito em ser uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Eu quero orar pelas mães. Eu sei que essa é uma palavra que envolve os pais, mas hoje especificamente eu quero orar pelas mães e honrá-las pelo seu dia. Por quê? A mulher sábia, ela edifica a casa. A tola, ela destrói.